Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 11 de março de 2021 e o título é Coerência. A palavra coerência tem origem no latim, abre aspas, coerência, que se traduz em coesão e conexão, harmonia entre ações, fatos ou ideias. Coerência e verdade andam de mãos dadas. Uma pessoa não consegue ser coerente se não for verdadeira. Palavras e atos devem ter correspondência. Infelizmente, vivemos uma época em que impera o que considero o oposto à coerência: a hipocrisia. Tantas pessoas mostrando uma face que não corresponde ao que verdadeiramente são. Palavras e discursos meticulosamente estudados e ensaiados, mirando alvos pré-determinados. Pura manipulação. E o pior é que o que é maquiado, disfarçado e dissimulado ganha destaque e atenção. Porém, quando se despem de tudo isso, o que realmente sobra? Cada pessoa tem o direito de ter suas próprias crenças, princípios e valores, sem ser julgado por isso. Independente de concordarmos ou não, uma pessoa que vive o que fala merece respeito. Contudo, muitos vendem o que têm de mais valioso em troca de fama, sucesso, dinheiro e poder. Traem a pessoa mais importante de suas vidas, aquela que mereceria somente a verdade. Mentem para si próprios, e o preço a pagar é alto demais. Tem uma frase atribuída a Abraham Lincoln que diz o seguinte, abre aspas, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. Fecha aspas. E por quanto tempo se consegue enganar a si mesmo? Negar sua própria natureza? Vale mesmo a pena barganhar sua essência em troca de ganhos efêmeros? Pois eu acho que não há sensação melhor do que sentir-se em paz e feliz, de cara lavada, vestindo confortavelmente a própria pele. Então vamos lá. Gente, infelizmente, né? Esses dias eu até estava falando sobre isso, a hipocrisia reina nos tempos atuais, né? Quantas pessoas a gente vê aí com discursos muito bonitos, muito certinhos, muito perfeitinhos, mas que se a gente for olhar por trás, né, das palavras, as atitudes são totalmente opostas. Então as pessoas pregam uma coisa, mas vivem outra. É o famoso faço o que eu faço, faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E, e isso assim tomou proporções assim absurdas. E é impressionante como tem pessoas que não conseguem enxergar isso, porque já está escancarado, ninguém mais, infelizmente, se importa, né, em manipular, em mentir descaradamente. As coisas estão aí para quem quiser ver, né? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tá tudo muito à mostra, tudo muito exposto. Então, eu acho que agora é uma questão de sintonia mesmo, né? Eu acho que quem preza pela verdade vai chegar um momento em que vai olhar aquilo e falar: pera, tem algo errado aí, né? Tem algo errado aí que não está certo. E, e, e prestar atenção e realmente escolher o lado da verdade ou o lado da mentira. Como eu já disse aqui algumas vezes, né? Tem gente que prefere ficar ali na zona de conforto, que sabe que as coisas que ela defende não são corretas, não são verdadeiras, mas prefere se manter ali naquela zona confortável, muitas vezes porque não quer assumir que se enganou, não quer assumir que se equivocou, então prefere viver uma mentira aí. Acreditar numa mentira para se sentir melhor, né? Não se sentir mal, às vezes, com ela própria, né? De saber que ela está enveredando aí para por caminhos aí meio duvidosos. E a gente tem visto, principalmente, o que eu acho bem triste,
pessoas que têm muita visibilidade, né? Pessoas que são, vamos dizer assim, celebridades que estão ali, né? São pessoas mais públicas e que têm um poder de convencimento. Principalmente a gente vê isso muito na questão dos artistas, né? Que tem muita gente que tem essa coisa, né? Essa idolatria que hoje eu tenho, lógico que na adolescência eu tive lá os meus ídolos, né? Aqueles que você é apaixonada, então você defende com unhas e dentes. Hoje eu já enxergo assim um artista, uma pessoa que tem fama, sucesso, como um profissional que teve competência, né? Nem todos tiveram competência, né? Muitos alcançam aí patamares aí, né, de muita visibilidade, de muita fama, de muita riqueza, mas por caminhos, né, tortuosos, não foi pelo mérito próprio, né? Teve algumas ajudas aí e atitudes não tão decentes e por isso conquistaram, né? Porque às vezes a pessoa que ela não tem escrúpulos, ela consegue passar por cima dos valores, consegue passar por cima de outras pessoas, então ela às vezes, muitas vezes, atinge aí, né, o que ela almeja. Só que a que preço? Né? A que preço? Porque você deixar para trás, deixar de lado seus valores, os seus princípios, aquilo com o que foi passado, às vezes, pela família, né? Muita gente aí envereda aí por esses caminhos da fama e da riqueza e de coisas aí bem erradas, e aí abandona a família, se desconecta de amizades verdadeiras e vive naqueles ambientes em que tudo funciona por interesse, né? As amizades, as relações, todas são por conveniência. Então não há nada de verdadeiro. E vai chegar uma hora que isso vai cobrar, né? Que vai cobrar o preço, que vai ser. A pessoa vai perceber, né? Que ela acabou vendendo a alma por algo que não vale, né? O que ela achou, né? Que valia, porque o final de muitas dessas pessoas aí que abusam, né? Do poder é a solidão, porque elas não criam raízes e não criam relações afetivas verdadeiras, né? Então, e aí elas mesmas não conseguem conviver em ambientes em que haja confiança, porque tudo foi construído de uma forma totalmente torta, né? E infelizmente a gente tem visto essa influência, essas pessoas que acabam arrastando, né, multidões aí para a ilusão, para acreditar em coisas que são inviáveis. E essas próprias pessoas acabam sofrendo as consequências, porque aquele que está lá no topo, ele está ganhando para fazer aquilo. Então, aquela aparência de preocupação, de discurso bonitinho, de tudo é para o seu bem. Olha, apagou a luz, agora vai ficar sem, gente. A lâmpada aqui. Mas acho que não está tão escuro, né? Então, vamos lá. Então, aquele discurso de tudo é para o seu bem, que a pessoa, né, fala que está preocupada com causas, com pautas e não sei o quê, é tudo discurso pago, comprado. A pessoa normalmente está tirando vantagem, está tendo alguma vantagem para ficar ali convencendo, né, essas pessoas a acreditarem numa mentira, numa ilusão, por questões aí de poder, de dinheiro, né? E a gente tem visto assim, e esse ano já começou assim, virado no giraia, né, gente? É muito acontecimento, e essas máscaras assim caindo totalmente, porque a gente vê tanta coisa acontecendo que realmente precisaria ser defendida, direitos que estão sendo aí desrespeitados, injustiças absurdas,
acontecendo, né, crueldades acontecendo, e aquelas pessoas que, né, vivem sinalizando virtude, que se dizem pessoas super boas e não sei o quê, quando aquele fato, né, aquela realidade não interessa, elas não trazem nenhuma vantagem, elas se calam. Então, assim, elas não querem, na verdade, o bem, elas só pregam isso quando é conveniente para elas. E muitas dessas pessoas a gente vê pregando certas coisas e vivendo totalmente o oposto. Então, a pessoa não tem coerência. E como eu falo no texto, só é coerente quem é verdadeiro. Porque, assim, tem pessoas que eu discordo completamente, tem posicionamento totalmente diferente do que o meu. Só que, se a pessoa vive aquilo que ela prega, ela acredita naquilo que ela prega, então eu tenho respeito, tenho que respeitar, porque todo mundo tem o direito de ter suas próprias opiniões, de pensar da forma que mais condiz com o que ela sente. Então, assim, se ela tem um discurso que eu não gosto, ela acredita em coisas que eu não acredito, tem valores diferentes diferentes dos meus, mas ela vive de acordo com aquilo que ela prega, eu tenho respeito. Posso discordar absolutamente, mas respeito, porque pelo menos ela está vivendo a verdade dela. Agora, aquelas pessoas que você vê que pregam uma coisa e vivem outra, às vezes prega tudo aquilo que eu discordo, mas de uma certa forma vive da forma que eu vivo, por exemplo. Ataca, né, as pessoas que têm um determinado tipo de posicionamento, de comportamento, de crenças, ataca esse tipo de pessoa, mas no escondidinho vive igual a elas, vive igual ao que ela está atacando. Então é a pessoa incoerente, né? Aquela pessoa que defende aí essa agenda nefasta que a gente está vendo aí avançar, com o wokeísmo e algumas coisas super absurdas, e vive dentro de certos padrões que ela diz que considera arcaicos, que ultrapassados, mas a vida dela é dentro desse padrãozinho, só que escondidinho ali. Apesar que hoje em dia eles não estão nem preocupados em esconder, né? Ver quem quer. Realmente, quem tem interesse em saber a verdade vai conseguir olhar e perceber. Só que a gente vê que tem gente que, infelizmente, não quer ver. A gente vê aí muitos nas redes sociais, a gente vê esses pessoal às vezes entrevistando as pessoas na rua, e a gente vê assim, pergunta para a pessoa, faz uma pergunta para a pessoa, né, sobre um determinado assunto. E aí aquele indivíduo começa a falar um monte de coisa que não é verdade, mas porque ele ouviu aquela coisa, é a tal coisa, né? Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Então ela ouve aquilo, ouve aquilo, ouve aquilo repetidamente. Aí você esfrega, você vem e traz os fatos. Não, não é isso, ó, é isso aqui. A verdade é essa daqui, com provas, com fontes e tudo. A pessoa tem a capacidade de falar que não acredita. Ela está vendo e ela fala que não acredita. Ou então aquela pessoa que defende alguma coisa e você contesta ou você pergunta, né? Mas da onde que você tirou isso? Quais são as suas fontes? A pessoa fala, eu não sei bem, mas ela continua defendendo. Ela não sabe argumentar, ela não sabe qual a fonte original daquilo, ela não sabe qual é a verdade sobre aquilo, mas ela continua defendendo. E se você falar, não, isso não é assim, ela vai falar, não, eu não concordo. Ela não concorda com os fatos, ela não concorda com a realidade. Infelizmente, a gente está vendo esse confronto, né, da narrativa com a realidade. Então, as pessoas muitas vezes, por mais que você demonstre os fatos, por mais que você mostre a realidade, ela não quer aceitar, ela quer ficar na narrativa, porque aquilo já enfiou na cabeça dela, e muitas vezes por influência dessas pessoas aí que têm visibilidade e que estão nesse lugar de visibilidade porque foram colocadas ali com a finalidade realmente de convencer e de manipular as multidões.
E isso é algo que, em algum momento, isso tem um preço, né? Ninguém vai sair. A lei do retorno, ela é justa e certeira. Ela pode demorar, né, para a gente, porque é lógico, o tempo da gente é diferente do tempo que as coisas têm que acontecer, do tempo que precisa para as coisas irem acontecendo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso, mas é, ninguém fica impune. Então, quantas pessoas aí a gente viu posando de bonzinho, de correto, né? Recentemente teve um caso aí de um influencer que eu até gostava dele, justamente porque ele falava é, as coisas corretas a respeito de certas condutas de algumas pessoas que só, né, se preocupavam com o ganho, não se preocupavam com as pessoas que elas estavam prejudicando com justamente o fato dessas pessoas gostarem dela e delas serem o ídolo dessas pessoas. Então você tem uma responsabilidade ali, porque as pessoas acabam, acredite, você acaba, a tua palavra acaba tendo um peso grande, né? E ele falava contra todas essas coisas, tudo, mas acabou também se vendendo ao sistema, né? Então quer dizer que no fundo, ele também não era uma pessoa coerente, era só mais um hipócrita aí, né? Como tantos outros que a gente vê. E no fim no frigir dos ovos, eu acho que isso traz também uma lição para a gente de realmente a gente começar a perceber que essa questão de fama, de pessoas, de ídolos, isso é uma ilusão. Todos nós somos seres humanos competentes, importantes, cada um tem seu papel aqui importante, independente de você ter ser uma pessoa muito conhecida ou ser uma pessoa totalmente desconhecida do público, mas você tem ali o seu papel, né, o seu propósito, e todos eles importam. E às vezes aquele ali que está fazendo as coisas quietinho, trabalhinho, aquele trabalho de formiguinha, tem muito mais importância, traz muito mais contribuição do que aquele que tem ali tantos seguidores, tantos fãs, tanta gente ali olhando para ele, e ele não aproveita aquilo, aquele dom, aquela oportunidade que ele teve, né, de construir esta visibilidade, ter uma voz de grande alcance para usar isso para o bem e usa para o mal. E vai chegar um momento em que isso daí vai ser cobrado, né? Todo mundo que arrasta, leva pessoas ao engano, ela contrai uma dívida muito pesada para o futuro dela. E, e aí isso daí vai ser cobrada, mesmo que a gente não. Tem pessoas que a gente sabe, né? Que a gente às vezes fica. Se pergunta, né? Por que né, essas pessoas parece que o mal está sempre na frente, está sempre se conseguindo se sair, né, das situações, conseguindo sempre avançar. E na verdade não é bem assim, né? É que eu vejo nesse momento que o lado ruim, né, o lado das sombras está muito exposto. E sempre ele esteve aí, a gente não via. E o fato dessa exposição, por mais que seja cansativo para a gente, por mais que às vezes a gente fique triste de assistir certas coisas, né, de parecer que o mal nunca vai ser exterminado, né, esse poder todo que a gente vê aí sendo usado de forma tão negativa, tão nefasta, às vezes parece, né, dá aquele desânimo e você fala, poxa, quando é que isso vai acabar, né? Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz
falando, ele estava até chorando, porque ele falou: "Olha, chega uma hora que você, né, a gente está aqui lutando, lutando, mas chega uma hora que você fala: 'Meu Deus, né, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai parar? Quando que essa injustiça vai ter fim?'" E vai ter fim, né, tudo passa, a história vai depois, quando a gente, né, olha para trás e vê tudo que aconteceu na história, a gente sabe que aí no fim a gente acaba ultrapassando, né, essas situações, e o que fica é a lição. Infelizmente tem gente que não aprende a lição, né? Hoje a gente está vendo certas situações se repetirem porque as pessoas não, quem não conhece o passado acaba correndo o risco de repetir os erros, né? No futuro, no presente, no futuro. Então, mas assim, sempre há um avanço, né? Sempre há um avanço positivo, algum aprendizado. E é nisso que a gente deve, né, acreditar, precisa acreditar para conseguir seguindo aí forte e com fé e entendendo assim, né, tentando aprender a jogar o jogo, entendendo os movimentos que estão sendo feitos. E isso tudo serve de aprendizado para a gente entender que essas coisas que a gente é, que nós somos manipulados tanto a acreditar, né, a dar valor a essas distrações, a essas coisas tão superficiais, né, que são aí fama, sucesso, quanto a gente idolatra, né, um artista como se ele fosse um ser de outro planeta, e ele é só mais um, é só uma pessoa como qualquer outra, né? E às vezes ali no palco é aquela pessoa que está, né, tem todo aquele glamour, e quando chega ela com ela mesmo, que como eu digo no texto, por quanto tempo você vai conseguir se enganar? Né? Você pode enganar as outras pessoas, mas quando está você com você, será que você consegue se enganar? E por quanto tempo você vai suportar viver uma vida mentirosa, uma mentira? Ter que estar sempre vivendo ali, vestindo um personagem. Né? Isso não. Sustentar uma mentira é extremamente trabalhoso, desgastante, é um sofrimento. Né? Porque quando a gente vive a verdade da gente, a vida da gente é muito mais leve, não tem esse peso de estar sempre tendo que estar preocupado em não cometer falhas, em não cometer atos falhos, e eles cometem muitos, né? Então, que a gente realmente, o que é importante é a gente ter coerência, a gente viver de acordo com o que a gente acredita, com os nossos valores, porque desta forma a nossa vida é mais leve, porque é baseada, é pautada na verdade, né? E acreditar, né, que a gente está aí passando por um momento de transição que não está sendo fácil. E esse ano já começou aí, né, agitadíssimo, né? O ano começou rodando a baiana no modo aí Master Blaster aí, né? É super já tenso, mas talvez seja porque as coisas estão se acelerando e a gente vai passar por esse período turbulento mais rápido do que a gente esperava, né? Então, que assim, a verdade é o que vai sempre nos manter livres e independentes, principalmente aí dessas energias mais sombrias, mais da 3D e do sistema, né? Então, que a gente siga aí coerente e longe dessa hipocrisia aí que está reinando nesse tempo atual, mas eu acredito que em breve a verdade vai prevalecer, né? A luz vai dissipar todas essas sombras para a gente construir aquela era, né, de luz e de muito mais justiça que a gente tanto almeja, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.